Como analisar e interpretar essa ferramenta que se chama curva de juros. Essas três ferramentas aqui são ferramentas de preparação, de estudo, de análise, saber exatamente o que e o porquê de operar cada ativo. Chegamos no nosso diferencial de juros, curva de juros. Por quê? Porque Forex é juros, oferta e demanda. Aquele país que está com juros mais alto, mais atrativo, tende a levar capital investido para aquele país. E como é que a gente utiliza essa ferramenta? Isso aqui é uma ferramenta de análise, de estudo, ela é atualizada a todo minuto, porém a gente também não precisa ficar o tempo todo de olho nela, porque a gente tem ferramentas que compõem todo esse ecossistema da Nexus, que a gente simplifica para vocês de forma mais visual e prática essa ferramenta aqui. Mas como que a gente interpreta e analisa essa ferramenta? A gente tem aqui todos os 8 países: Suíça, Japão, Canadá, Austrália, Reino Unido, a zona da Europa, né? Os Estados Unidos e a Nova Zelândia. A gente consegue cruzar esses ativos para identificar se a curva de juros está abrindo ou fechando. Quanto maior a abertura de curva de juros, mais tende o preço a puxar para aquele ativo. Exemplo: se a Europa estiver subindo os juros aqui e a Nova Zelândia estiver caindo os juros, há uma procura por compra no euro NZD, ok? Por quê? Porque quanto maior os juros da Europa estiver subindo e o da Nova Zelândia estiver caindo, somente um exemplo, há uma divergência, uma diferenciação de juros. E existe no mercado financeiro a lei de oferta e demanda. Quem paga mais, leva mais. Então, quanto maior a curva, a abertura da curva de juros, mais atrativo fica aquele país. A gente não opera essa diferença aqui. A gente opera a abertura e fechamento de curva. Por quê? Porque esses preços aqui eles já estão precificados. Aqui a gente tem um exemplo, ó, que a Nova Zelândia é a linha verde. Ela estava aqui embaixo e a zona do euro aqui em cima. Quando a linha verde começa a se aproximar da linha cinza, que é da Europa, isso aqui nos mostra que a curva está fechando. Provavelmente, grande chance da Nova Zelândia estar se sobressaindo sobre o euro. O ativo EURO-NZD deve estar operado, vendido nesse momento. Por quê? Porque a curva de juros está puxando para perto da zona do euro. Então a atratividade aqui diminui, tá bom? A atratividade diminui e já não fica mais tão interessante aportar no euro e começa a ficar mais interessante aportar na Nova Zelândia. Essa ferramenta aqui eu trago também lá no nosso radar de mercado de forma simplificada para vocês, então não precisa ficar olhando o tempo todo, mas é legal para entender para onde que o dinheiro deve começar a ir. E dá para brincar aqui, ó, tem todos os países aqui, a gente consegue ficar cruzando eles, e também a gente tem aqui, ó, 10 anos, 5 anos e 2 anos, para a gente entender as curvas longas e curtas. Beleza, pessoal? Essa ferramenta aqui ela é atualizada a todo momento, de acordo com cada mercado que está aberto. Esse período aqui foi o domingo, tá? E o mercado estava fechado, o final de semana estava fechado, por isso que ele ficou lateral, mas ele é atualizado a todo momento. Volto a dizer, essa é uma ferramenta que não precisa ficar olhando o tempo todo, porque ela compõe toda a nossa estratégia lá do radar de mercado, tá bom? Mas é uma ferramenta bem interessante para a gente identificar para onde o dinheiro está, para onde o dinheiro possivelmente deve ir.